Marcos capítulo 1, versículo de número 35 diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuraram-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: mestre, todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, a povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Então foi a toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Diga comigo a finalidade da igreja. Irmãos, o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Nós temos falado muito aqui no Mevan. Qual a finalidade da igreja? Irmãos, eu vejo muitas pessoas pregando a Bíblia, e eu não estou aqui para falar dos meus irmãos. Prega a Bíblia, mas não prega Cristo. Cristo é a finalidade da igreja. Cristo é a mensagem da igreja. A gente pode rechear a mensagem, fica bonito, né? Quando a gente põe umas frases legais, quando a gente põe experiências pessoais, quando a gente põe coisas que a gente experimentou na vida cotidiana. Mas a mensagem do evangelho, dos púlpitos da igreja do Senhor é Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. Eu sempre digo aqui para nós que nós devemos falar muito de Cristo, pouco de mim e nada dos outros. Então, o sucesso para mim na vida cristã está em falar muito de Cristo, pouco de mim e nada dos outros. Pessoa que vive assim, certamente ela vai andar no Senhor. Outra coisa que nós temos aprendido nesse tempo é que nós precisamos de uma renovação na nossa mente. Ou seja, nós podemos falar de coisas contemporâneas sem perder os fundamentos eternos. Nós podemos falar de coisas, por exemplo, eu sou bisneto de um homem que era crente. O meu avô também era crente, da igreja presbiteriana. Meu avô congregava ali na 7 de setembro, na igreja presbiteriana da rua 7 de setembro. O meu bisavô era presbiteriano, foi a primeira família a se converter na cidade de Camboriú. A primeira ou a segunda. Eles nem chamavam de crentes, chamavam de protestantes. Eu quero entender que nós não somos protestantes, nós somos proclamantes. Amém? Só que a forma deles aplicar o evangelho era outra, a movimentação era outra, né? Eles faziam cultos em casa, eles davam um folhetim nas ruas, nós botamos vídeo na internet. Então a movimentação mudou, mas os fundamentos não mudam, não transicionam. E eu preciso entender que para mim ter uma renovação de mente, a renovação de mente não vem só por informações, ela vem por uma formação. Não é só informações, não é vir aqui despejar um monte de informações. Às vezes eu falo uma coisa que eu não entendi direito, mas aquele mês ali o Senhor me pega dentro daquilo e me faz viver. Irmão, renovação de mente não se dá por informações, mas por formação. E para falar de formação tem que usar o apóstolo Paulo. Gálatas 4,19, quando o apóstolo Paulo diz assim: meus filhos, de quem de novo eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está dizendo o quê? Eu estou sentindo dores de parto de novo pelo mesmo filho. Então, quando você quer formar o caráter de Cristo em alguém, isso não é possível sem a ajuda do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode ajudar a formar o caráter de Cristo em alguém. Isso não vem só por informações, não vem só por leitura, não vem só por estudos. Tudo isso é importante, mas isso não fecha o parênteses, não fecha a conta. A formação é você gerar na outra pessoa o caráter de Cristo, você ajudar ela. Paulo disse: meus filhinhos, por quem de novo, ou seja, ele já tinha sentido essa dor de parto. Uma mulher que vai ganhar um filho, ela tem dor de parto do filho,
Mas ela não sente dor de parto pelo mesmo filho, toda semana, todo mês. Quando Paulo diz, eu estou de novo sentindo dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado. Quando você quer trabalhar na formação de alguém, você vai ter angústia por aquilo, você vai ter sofrimento por aquilo, você vai ter dor por aquilo, porque vir aqui informar é fácil. Eu abro a Bíblia, eu já estudei a Bíblia toda, já li ela de capa a capa, conheço geograficamente, historicamente, arqueologicamente não conheço porque não estudo, mas eu conheço as Escrituras, mas não é as Escrituras que eu tenho que conhecer, de quem as Escrituras estão falando. Porque se eu só conheço as Escrituras, mas eu não conheço de quem ela está falando, eu vou ser um homem letrado, um homem informado, mas eu não vou ser um homem que vai ajudar a formar a vida de ninguém. Para mim ser formado, alguém sofreu pela minha vida, você acredita nisso? E eu não estou falando de Jesus agora. Alguém sofreu para me ser formado. Eu me lembro quando eu usava drogas há 30 anos atrás, o meu pastor cansou de ir na boca me buscar. Aí Iraci chamava ele, ia lá na frente da casa dele, não tinha telefone, não tinha celular, estava aqueles tijorola, né? Lembra dos Motorola, tijorola desse tamanho? Aí Iraci, pastor, o Luiz não voltou para casa. Ele ia lá na boca, assim, o Luiz está aí, o Mino está. Aí ele disse, Luiz, vamos embora, meu filho, isso aí não é para ti, meu filho. Levava eu para a casa dele, então ele chorou por mim, alguém sofreu por mim. Então, para formar a vida de alguém, você vai ter que contribuir com a sua vida, amém? É isso que o Senhor espera da liderança, é isso que o Senhor espera de um pastor. Não seja então um pastor de informações, seja um pastor de transformação. Eu me lembro quando, vou usar a figura do pastor Fernando, que ele está aqui do meu lado. O pastor Fernando estava aqui, ele era pastor aqui da igreja, pastor de ensino, foi pastor de jovem, quando ele era jovem, faz tempo, né? Ele foi pastor de ensino, viajou, estudou. Mas quando ele foi pastorear uma igreja, um dia nós estávamos conversando e disse, pastor, eu estou experimentando coisas que eu nunca experimentei, ajudar pessoas que eu jamais imaginei que eu poderia fazer daquela forma. Por quê? Porque agora ele estava pastoreando. Então assim, as coisas começaram a bater na sua porta. Não é assim, Fernando? Não foi assim? Coisa boa é quando tem alguém na frente para resolver. Mas quando é você que tem que resolver, não é assim? Então o Fernando estava contando para mim as experiências que ele está tendo, né? Que ele teve lá no começo, está tendo ainda e vai ter o resto da vida, como eu, como todos aqueles que pastoreiam uma igreja, né? Porque agora a gente não é mais pedra, é vidraça. Eu não é. Coisa boa é quando tem alguém na frente que a gente pode discordar, a gente diz, eu não concordo. Mas quando você que está na frente, vai ter um monte de gente também, eu não concordo. Isso é o quê? Protetivo. Isso é para te ajudar. Isso é para te empurrando para a finalidade do seu nascimento. Por que eu nasci? Por que Deus me chamou? Por que eu estou aqui na frente com o microfone na mão? Qual é o objetivo da minha vida? Irmão, porque senão eu vou ficar abrindo todas as portas, entrando em todos os caminhos. Então Paulo está dizendo, eu estou sofrendo a dor de novo pelo mesmo filho. A dor de novo para formar, não para informar, porque informar não dói. Informar você se envolve, mas não se compromete. Agora quando você pastoreia com compromisso, você vai se comprometer, mesmo que você não pode ajudar aquela pessoa, mas você tem dor por ela. Tem pessoas que a gente não consegue tocar, tem pessoas que a gente não consegue transformar, porque ela não quer transformação. Ela quer ajuda a partir da necessidade dela, não a partir da verdade de Cristo. Então, como líderes, nós precisamos aprender a ver o ruim no meio do bom, mas a gente também tem que aprender a ver o bom no meio das coisas ruins. Amém? Esse olho clínico só o Espírito Santo pode dar, irmãos. Por isso que a Bíblia diz, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo andará abençoado. Mas se os teus olhos forem maus, o que é que ter um olho bom e um olho mau? É você conseguir ver coisas boas no meio de coisas ruins. Porque quando a gente só consegue ver coisas ruins no meio de coisas boas, é zeloso, ok?
mas a gente também precisa ver coisas boas no meio de coisas ruins, porque tem muita coisa ruim no meio de coisa boa. Amém? Tá aqui na igreja não é uma coisa boa, mas tem muita coisa ruim no meio da coisa boa. Tem ou não tem? Amém, irmãos? E nós precisamos olhar com os olhos de Cristo. Como pastores e líderes, nós precisamos ter esperança nas pessoas. Nós precisamos encorajar as pessoas a olhar para elas como Deus olha, não como o mundo olha. Porque senão, irmãos, nós não vamos conseguir. Tem pessoas que entraram em alguns casulos, em alguns buracos, que elas não conseguem sair sozinhas. Então você tem que ir lá e ajudar ela, encorajar ela, te dizer: olha, você foi criado por Deus para um propósito. Não, eu não presto, pastor. Você pode até dizer: eu sei que você não presta, mas Deus te chamou para algo, e eu quero te ajudar a descobrir isso. Então, como líderes, nós precisamos aprender a ver o ruim no meio do bom. Isso é fácil. Agora, ver o bom no meio do ruim não é fácil, irmão. Você precisa estar quebrantado e com os olhos cheios de misericórdia. Então o Fernando estava contando as experiências dele para mim, de estar na frente de uma igreja e ter uma visão diferente daquilo que tinha quando dirigia um ministério. Porque é diferente, irmãos. É diferente. Parece assim, às vezes a gente cobra dos outros. Às vezes, como pastor aqui, eu cobro da equipe. Diz: pô, mas eles não viram isso. Mas essas flores rosa aqui é porque teve culto de mulheres essa semana, viu? Vai ter que vir no culto da Mangueira também. Não tem nada a ver comigo, viu, irmão? Essas flores aqui. Isso é do culto de mulheres que ficou, aproveitar as flores. Podia ter pintado de azul, mas está tudo bem. Não pega nada, brincadeira. Então assim, nós precisamos aprender a ver as coisas boas no meio das coisas ruins. Porque se nós não tivermos uns olhos clínicos, nós só vamos trabalhar a partir da nossa necessidade. Nós não vamos conseguir ver como Cristo vê as pessoas. Como Cristo vê as pessoas, irmãos? Como Cristo gostaria que eu olhasse para as pessoas? Diga comigo: olhos proféticos. Eu preciso ter olhos proféticos. Como? Celebrar pessoas quando elas ainda estão na semente, quando elas ainda não deram frutos. Porque celebrar quem dá fruto é fácil. Celebrar quem já manifestou os seus frutos e as suas colheitas é fácil. Difícil é você acreditar no cara quando ele não deu fruto ainda. Que além de não dar fruto, ele só está dando prejuízo. E você crê nas pessoas. Para mim, o verdadeiro pastoreio está aí. Não é o quanto você sabe de Deus, é o quanto tem de Deus na sua vida para a vida dos outros. Não é o quanto você tem informações acerca de Cristo, porque isso não vai mudar pessoas. O que vai mudar pessoas é quando Deus pode ser Deus através de você para a vida de alguém. É quando as pessoas dizem assim: eu vou lá falar com o pastor, porque o pastor, ele tem uma palavra para mim. Às vezes até uma palavra dura. E na maioria das vezes porque o evangelho é confrontativo. O evangelho, ele ofende a mente para revelar o coração. Isso que é evangelho. E por isso eu e você precisamos de olhos proféticos. Você vai ver na decorrência de Cristo na terra, Cristo investiu em muitas pessoas que não estavam dando fruto. Olha para a turminha de Jesus: pescadores frustrados, gente incrédula. Tinha até um zelote lá, um Che Guevara, tentando fazer uma revolução. Judas Iscariote. E Jesus investiu na vida desse povo, irmãos. Investiu na vida de gente incrédula, de gente teimosa. Investiu na sua. E por que você não tem o mesmo temperamento, a mesma perseverança, o mesmo quebrantamento para
para fazer isso com os outros que Deus fez com você. Ou você acha que você foi fácil? Ou você acha que você é fácil para Jesus? Deus conta, irmãos, com a sua igreja. Não adianta só a gente trabalhar, fazer propagandas na mídia para encher as nossas cadeiras, se isso não for transformar a vida das pessoas. Nós precisamos ter olhos proféticos. Mas eu vivo pela fé. Sabe o que é viver pela fé? Viver pela fé é ter a consciência de quem governará no futuro. Viver pela fé é ter uma consciência de como vai terminar tudo. Viver pela fé não é viver somente pensando nesses dias, nessa realidade presente. É viver com um padrão eterno. Viver não só para melhorar o futuro dos outros, mas trazer para ele uma consciência de eternidade. Isso é viver pela fé. E se você é um pastor que vive pela fé, viver pela fé não é depender de oferta. Não, eu não tenho salário, eu vivo pela fé. Isso não é viver pela fé. Viver pela fé é você viver uma perspectiva eterna. E não só futura, mas eterna. Viver profeticamente é você acreditar em pessoas como Jesus acredita, ao ponto de investir nelas, ao ponto de sofrer por elas, porque amar é sofrer, amar é acreditar, é ter a consciência de decepções, é ter a consciência que você vai se arrebentar, meu amigo. O problema é que as dores que você e eu sofremos no passado, muitas vezes fecha o nosso coração para continuar abençoando e servindo. Amém, irmãos? A primeira coisa que eu procuro fazer com o homem não é ensinar o serviço para ele, é ensinar ele a orar e adorar. Porque se você ensinar um homem a orar e adorar, você não precisa ensinar mais muita coisa não. Porque muitas coisas ele vai descobrir nesse lugar. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que ensinar para o nosso time, para a nossa equipe, não é o serviço. O serviço qualquer um pode fazer por você. Porque no serviço, nós somos substituíveis. Nós não somos substituíveis na adoração. Deus não recebe a sua adoração de outra boca. Deus não recebe a sua adoração de outras mãos. Deus não recebe as suas lágrimas de outros olhos, é dos seus olhos. Então no serviço você pode ser substituído, mas na adoração não, na oração não. Amém? Então a primeira coisa que nós como pastores e líderes deveríamos ensinar o nosso time a buscar a Deus. Vai buscar a Deus, porque Deus vai afinar seu corte, vai afinar seu serviço, vai te conduzir debaixo de graça. Você vai trabalhar para Deus debaixo de graça. Amém, irmãos? Uma pessoa que ora, ela se recusa a ser manipulada. Uma pessoa que ora, ela se recusa a ser controlada. E certamente será odiada. Porque todo aquele que se recusa a ser manipulado é odiado. Então não adianta bater no peito e dizer eu odeio a falsidade. Tem gente que a gente conversa e diz eu odeio a falsidade, mas também não é verdadeiro. Eu odeio esse comportamento, passa dias, está fazendo igual. Então o meu recado para a gente aqui nessa manhã é: vamos buscar a Deus, irmãos, enquanto se pode achar. Vamos buscar a Deus enquanto se está perto. Amém, querido? Ah, pastor, mas é uma luta. Ei, querido, o diabo não ataca você porque você é fraco, ele ataca porque você é uma ameaça, você é um problema. Você é um problema, você é uma ameaça para os próximos dias. E se você entender a Cristo a partir da eternidade, se você entender o seu chamado a partir da eternidade, se você entender a sua finalidade a partir daquilo que Deus te chamou para viver e fazer, você também será um problema, será uma ameaça. Aleluia. Então, por favor, procure estar no lugar que Deus te colocou. Porque você pode ser bom pra caramba, mas você está no lugar errado, você é inútil. Você se torna inútil estando no lugar errado.
Não, por favor. Como eu disse, nós talvez sejamos a última geração que matou um leão e um urso sem ligar uma câmera. Porque leão e urso, quando Davi matou, não tinha plateia. Quando ele matou o gigante, já tinha plateia. Então é bom matar, mas quando tem plateia para reconhecer. E quando não tem plateia para reconhecer, quem nós somos quando não tem ninguém para reconhecer? E parece que a gente entregou para os outros o controle do nosso interior e do nosso coração. Por isso que é os outros. Se eles aplaudem é porque eu estou bem, se eles criticam é porque eu estou mal. Por quê? Porque você entregou para os outros o controle das suas emoções, da sua vida. E não, querido, essa não é a ideia de Deus. Nós precisamos ser líderes curados, porque nós precisamos trabalhar para curar ambientes, curar pessoas. Como eu vou curar uma pessoa se eu não sou um líder curado, irmãos? E como é que eu sei quando eu sou um líder curado? Quando alguém me critica, eu digo, beleza. Quando alguém me corrige, eu digo, está tudo bem. Quando eu tento me defender de algumas coisas que eu fiz, certo ou errado, cada um vai enxergar você com os olhos que tem. E o que as pessoas pensam de você não é da sua conta. Amém? Amém? Teve um homem que pediu para Deus: Deus, mata esse cara que está me perseguindo. E Deus disse: tudo bem, eu tiro ele, mas escolhe outro. Porque você acha que ele está te perseguindo, isso é proteção para a sua vida. Eu estou furando o seu balãozinho para você não se tornar alguém impossível, para você não se tornar alguém soberbo, prepotente. Ah, meu irmão, aleluia. A minha oração é que Deus nos torne pastores melhores, pastores segundo o seu coração. E pastores segundo o coração não fazem tudo certo. Pastores segundo o coração de Deus são homens corrigíveis, são homens humildes, são homens expostos a ataques, expostos à crítica, expostos ao sol e à chuva. Seja um homem ou uma mulher exposto. Você é humilde. Você não está guerreando com nada. Você não tem expressões. Como a humildade vai se expressar na sua vida? Porque certamente eu não concordo com você em algumas coisas, certamente você não concorda comigo, e não tem problema nenhum nisso, está tudo certo. O problema é como nós reagimos com aquilo que não concordamos. Deus está formando a sua igreja, e eu vou dizer uma coisa para você. Hoje você chega no restaurante, abre o menu e come o que você quer, pede para o garçom: eu quero isso, aquilo e aquilo ali. Mas agora, nesses dias, o prato da igreja é a moda da casa. Ninguém mais escolhe o que comer, não, meu filho. O prato agora da igreja é Cristo em vós, é a esperança da glória. Cristo em vocês é a esperança da glória. Cristo em mim é a esperança da glória. Sabe o que eu vejo? É muito sentimento, é muita impressão. Eu estou sentindo isso, eu estou nessa impressão, eu estou sentindo aquilo, eu estou tendo essa impressão. Irmão, a comida agora é a moda da casa. Amém? Mas eu não gosto, mas é necessário comer isso. Tudo que é saudável não tem gosto. Irmão, eu tomo café sem açúcar. Pensa no primeiro mês. Pensa no primeiro mês. Foi terrível. Foi terrível. Aí ele assim dizia: bota um pouquinho só, amor. Eu digo: não, eu vou tomar sem açúcar. Macho. O primeiro mês foi terrível. O segundo mês, eu percebi que eu não estava tomando café, eu estava tomando açúcar com café. O terceiro mês eu comecei a descobrir como o café é gostoso. Eu consigo discernir o gosto do café, porque eles falavam aqueles café como é gourmet. Café, tem que cuidar com essas coisas, irmão. Café gourmet, não é? Tudo tem um gostinho diferente, né? Eu sou do café do saco, irmão, do coador, aquele que tem pó no fundo, que você acaba, tem pó no fundo. Aleluia.
café gourmet, tudo. Irmão, o mundo está ficando muito fresco para o meu gosto. Mas vamos lá, né? Cada um toma o café gourmet que quiser. Mas eu comecei a sentir a diferença do gosto. Esse café tem canela, eu tomava, não tinha gosto de canela nenhum, para mim é tudo o mesmo gosto. Agora você consegue discernir. O Vânia tem café gourmet em casa. Ó, tem que cuidar dessas coisas. Então vamos, né? Só um cuidado, né? Então assim, hoje eu consigo sentir o cheiro, o gosto da canela no café. Café com camomila. Camomila tem gosto, irmão? Tem. Aquele açúcar miserável roubou o gosto de tudo que eu tomava, irmão. Café com quê? Avelã. Tu tem café de avelã? Ah, para que está tudo muito caramelizado, com flocos crocantes, chocolate Nestlé. Então vamos. Então, sabe, tem coisas ruins que você está tendo que viver agora, mas isso vai mudar. Irmãos, a gente começa a descobrir algumas coisas, porque que elas são saudáveis, mas no começo elas são ruins. Irmão, começa a estudar a Bíblia, para você ver o confronto que é. Começa a pregar Cristo, para você ver o confronto que é. Mas procura viver tudo que você está falando. Você vai ter que viver, não é? Porque Deus está transformando a gente, irmãos. Não é, Deus não quer encher a igreja, Ele quer transformar pessoas. Se tiver que encher a igreja para isso, ok, mas se não tiver, amém, irmãos, é melhor você ter 300 alinhados com uma trombeta na mão e uma espada e uma tocha na outra, do que você ter 32 mil, gente que não sabe para onde vai, que não discerne a mão direita da esquerda. É melhor você ter 300. Deus sempre venceu com poucos. Deus sempre venceu com poucos. Ele só procura um homem que fique na brecha. Um homem. Ele transformou o mundo com um homem só. Um homem só que enfrentou tudo e todos. E Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Oh meu Deus, celebre mesmo. O Espírito abre os meus olhos outra vez. Eu quero ver a beleza de Deus no Filho. Sim, 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 sim. Aleluia. Aleluia. O Espírito abre os meus olhos outra vez. Diga comigo, olhos proféticos. Diga comigo, olhos proféticos. Vou te falar uma coisa. Se José não tivesse olhos proféticos, não tivesse entendido a profecia, seria um homem angustiado, um homem rancoroso. José um dia estava diante dos irmãos, ele se revelou para os irmãos, e ele disse para os irmãos: fique tranquilo, eu não vou matar vocês, vocês fizeram mal para mim, mas Deus transformou em bênção, e me trouxe na frente para guardar vocês com vida. Sabe o que é que José entendeu? Ele entendeu a dor, entendeu a perseguição, entendeu o sofrimento. Uma mente que só vive se lamentando, um homem que só vive se lamentando pelas suas dores, não cresce, irmãos. Sua mente não cresce, ela vive lambendo feridas a vida inteira. Se solte disso, meu irmão, e aprenda a finalidade de Deus para a sua vida. Aonde botava José dava certo. Se botasse ele no estacionamento da igreja, todos os carros ficavam retinhos, irmão. Se botasse ele na diaconia, o homem arrebentava. Se botasse ele no louvor, a unção vinha. Se botasse ele para pregar, as pessoas entregavam a vida para Deus. Na casa de Potifar ele foi maravilhoso. Na cadeia ele foi maravilhoso, a ponto de ver pessoas tristes. Ele dizia: vocês estão tristes? É claro que está triste. O cara está preso, como é que não vai estar triste? E ele dizia: por que vocês estão tristes hoje? Olha o ambiente da cadeia. Porque um homem de Deus cheio do Espírito,
E qualquer lugar que põe ele, o lugar é transformado, irmãos. O lugar é transformado. Botou José na cadeia, a cadeia foi transformada. Botou José na casa de Potifar, a casa de Potifar foi transformada. Botou José no Egito, o Egito foi transformado. Todo mundo passando fome e o Egito prosperando. Mas ele estava cheio do Espírito. Agora uma pessoa que não tem o Espírito é difícil, irmãos. Se um porco tomar o castelo, o porco não vira rei, é o castelo que vira chiqueiro. Mas um homem de Deus, cheio da graça de Deus, conhecendo a sua finalidade, irmão, ele pode entrar num chiqueiro. Ele pode entrar num chiqueiro, mas ele diz: mas lá é muito difícil, aquela cidade é difícil, aquele lugar é uma corrupção. Pode ser o que for, se você tem o Espírito de Deus. Toda a cadeia que botaram Paulo, as portas se arrebentavam. Todo barco que Paulo entrou afundou. A guarda pretoriana se converteu quando Paulo estava ali. Por quê? Porque homens de Deus, eles são ameaças para essa geração. Oh meu Deus, você está me entendendo o que Deus está fazendo com você? Eu quero encorajar você a sair desse buraco chamado medo, chamado culpa, chamado incredulidade, chamado lamentações. Se a sua mente só lamenta, irmão, mas não chore. Olha, segundo escreveu Luiz Hermínio, não chore pelo leite derramado, continua criando a vaca, vai dar outra cria. Amém? Continua, irmãos. A Bíblia diz que da fraqueza eles tiravam força. Deus vai transformar as suas trevas em luz, cinzas por vestes de alegria. Aleluia. Pastor, mas eu tenho unção. Deus me usa. Não estou falando de uma unção ministerial, eu estou falando de uma unção pessoal. Porque tem gente que tem uma unção ministerial, o cara prega, é uma maravilha, as pessoas aceitam Jesus, é uma festa, mas ele mesmo não é realizado, não é feliz com aquilo, parece que está carregando um fardo. Não, querido, você tem que celebrar a sua vida em Cristo. Aleluia. Você tem que celebrar. A unção ministerial ela precisa estar bem, mas a unção pessoal também. O ministério não pode estar bem e você estar mal. E a porta é estreita mesmo, e não adianta largar a porta porque ela é estreita. Porque sabe por que ela é estreita? Porque só passa você. Seus intercessores não passam, seu pastor não passa, seu cônjuge não passa. É você. Passa você aí, seu intercessor, seu pastor, sua esposa, seu marido. Eles podem te ajudar nas horas difíceis, e você ajuda eles. Mas, por favor, entenda isso. Entenda qual é a finalidade do seu ministério, do seu chamado. Irmão, por que você acha que Deus levou esse povo 40 anos para o deserto? Deus falou assim: eu vou tirar vocês do Egito, do sofrimento aqui, da escravidão. E a Bíblia diz que Deus tirou aquele povo num dia, 430 anos esperando. Num dia, a Bíblia diz: o Senhor tirou todos os seus exércitos. Mas eles não eram exército, eles eram escravos. Eles eram escravos nos olhos deles, mas o Senhor via o que neles? Está na Bíblia. Deus tirou no mesmo dia todos os seus exércitos do Egito. Deus não te vê como você se vê. Por que Deus disse: eu vou tirar vocês do Egito e vou levar para uma terra que mana leite e mana mel? Você viu o tamanho do cacho de uva da terra? Você viu a prosperidade da terra? Bom, até hoje você vai em Israel, você assusta.
aquele desertão e as plantações. Deus foi dando graça para esse povo. Agora, por que eles tiveram que passar a fazer um vestibular no deserto, antes de entrar naquilo que Deus tinha para eles? Porque, irmãos, quando Deus te leva para um deserto, é para treinar a sua mente, o seu coração, para você entender que Deus é a sua última e única e primeira opção. Deus é a sua prioridade. Deus estava dizendo para eles no deserto: vocês vão comer porque eu vou dar. O maná vai, vocês não vão plantar, mas eu vou dar. Eu quero que vocês aprendam a conviver comigo. No meu ambiente sou eu quem faço primeiro. Então no deserto eu vou fazer. Eu vou fazer. Então eles bebiam porque Deus dava água. Eles calçavam porque a sandália crescia com o pé. Eles vestiam porque a roupa crescia. Eles comiam porque tinha maná. A água vinha da pedra. Por que Deus foi treinando a vida deles? Por quê? Porque para onde eles iam entrar tinha muita opção. E o problema de você estar num lugar que tem muitas opções é que você perde de vista as suas prioridades. Então Deus tem que me ensinar primeiro quem é a prioridade, para depois me colocar em lugares de opções. Então eu tenho que aprender qual é a minha prioridade. Depois Deus pode me abençoar. Por quê? Porque se eu estiver num lugar de muitas opções, eu troco Deus por qualquer coisa, irmão. E por isso que você vê que tanta gente ama coisas, ama riquezas. Por quê? Agora tem gente que tem riquezas e é humilde, e é servo, e é obediente. Por quê? Porque aprendeu o que é a prioridade. Por isso, cuidado. Todos os lugares de muitas opções te ajudam, te empurram para que você perca de vista as suas prioridades. Canaã era um lugar de muitas opções, mas eles perderiam as prioridades. E quando você não tem muitas opções, você estabelece as suas prioridades. Por isso que um homem, antes de Deus abençoar ele, Deus tem que provar ele. Então, sabe, esse estreito que muitas igrejas estão vivendo, muitos pastores estão vivendo, é o treinamento de Deus para te jogar num lugar de muitas opções depois. Para quê? Para você aprender a viver com Ele. Ele é a tua finalidade. A finalidade então diga para alguém que está do seu lado: ajuste as suas intenções, para que as suas ações façam sentido. Ajuste as suas intenções. Amém, irmãos? Nós precisamos disso como igreja. Por que a gente resolveu começar a fazer o café de pastores? Para trazer uma unidade de mentalidade. E unidade de mentalidade não se dá só em pregações, mas na forma de como nós fizemos tudo na vida. Por isso que a gente resolveu começar as reuniões de café. Eu passei quinta-feira atendendo o pastor o dia inteiro, sexta-feira, ontem até de noite. Porque a gente está trabalhando no quê? Numa unidade de mentalidade. E a minha pergunta é: será que nós temos todos um único pensamento, um único sentimento, um único entendimento? Eu acredito que nem todos temos, mas porque isso é construído como? Com relacionamento. Isso não é construído com pregações. Isso é construído com relacionamento. Então o objetivo das pregações aqui é gerar na gente uma consciência, para gerar uma convivência, para nos ensinar a viver em renúncia. Então esse é o propósito. Quando Jesus disse para os seus discípulos: foi para isso que eu vim, os discípulos disseram o que para ele? Ó, tem um monte de gente te chamando, o pessoal está te esperando, o pessoal fez um culto lá, você não foi. Irmão, se eu for fazer tudo que o povo quer que eu faça, eu não faço o que eu tenho que fazer. Todo mundo quer que eu vou numa festa, no aniversário, no casamento, na primeira comunhão. Todo mundo quer que eu vou em tudo. Eu não consigo.
Por quê? Porque eu tenho que ter prioridades. Não é que aquilo é menos importante, é porque não foi para isso que eu vim. Aí, às vezes eu consigo, estando em casa eu consigo, não estando eu não consigo. Então nós vamos vivendo o movimento da igreja, mas vamos perdendo a fidelidade da igreja, porque nós vamos sendo absorvidos pelas demandas, e nós vamos perdendo a finalidade. Quando disseram para Jesus, todos te buscam, mano, não é bom ser buscado por todos? É bom ou não é? O problema é que a popularidade mata mais profetas do que a perseguição. Esse é o problema. A popularidade, ela tem tirado mais profetas do centro da vontade de Deus do que a perseguição. A perseguição te empurra para Deus. A popularidade muitas vezes faz você fazer o que as pessoas querem que vocês façam. Jesus, irmãos, não investe em necessidade. Em necessidade ele supre. Ele investe em propósitos. Então não ceda à pressão de todas as vozes. Não ceda à pressão de todas as vozes, da voz da multidão, e muitas vezes nem da voz do discípulo. Não cometa o erro de depender das outras pessoas para validar a sua própria vida. Às vezes você entregou para as outras pessoas o poder de validar a sua própria vida. Não, irmãos, não cometa o erro de depender das outras pessoas para validar a sua própria vida. Não cometa. Ninguém entra e bagunça a sua casa se você não lhe der autoridade. A não ser que você dê a chave. Amém? Então, por favor, valorize os seus esforços. Mesmo que você não esteja preparado, mas se você está pronto. Tem muita gente que está preparada, se preparou a vida inteira, mas nunca está pronto para fazer nada. É eficiente, mas não é eficaz. Faz tudo bem feito, mas não faz o que precisa ser feito. Do que adianta fazer tudo bem feito? Do que adianta isso tudo ser lindo se é de plástico? Não tem vida. Precisa ter vida. E a vida, ela exige o quê? Nasce, cresce, morre, brota de novo, nasce, cresce de novo, floresce na estação de novo. Porque quando tem vida, tem estações. O de plástico não, nem mosca posa, irmão. Não é tribulado nem pelo diabo, o Beelzebul. Mas é de plástico, mantém bonito e arrumado, mas não vive as estações. Só quem vive as estações é quem está vivo. Vive o inverno, vive o verão, vive a primavera. Aí começa a cair as folhas tudo, vem o inverno. Se você está vivendo as estações, glória a Deus, é porque você está vivo. Você não vive um evangelho de plástico. E se você está vivendo as estações, entenda, mudou a estação, muda a roupa. Aleluia, mas ele não estava bem, agora está mal. Por quê? Porque agora ele está na estação de ser treinado. Agora ele está na estação de... O que está de errado? Não. Ei, não vai só não. Não é só para cima não, é montes e vales, irmãos. É montes e vales. Então não estranhei esta ardente prova que vem para vos provar, como se algo insignificante estivesse acontecendo. Mas antes exultai e exaltai ao Senhor. Porque se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Foi para isso que eu vim. Por isso que quem viu Jesus fazendo milagre não acreditou que aquele cara estava pendurado na cruz e não ia se defender. Quando quem viu Jesus curando enfermo não acreditou, ele não vai fazer nada. Ele fez, ele disse, perdoa eles. Esse é o seu chamado. Seguir a Cristo. Imitação de Cristo. Vida de Cristo. Se não vai fazer nada,
Jesus dizia: não, eu tenho que ir nas outras cidades e nas outras aldeias, porque foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Aleluia. Mas pastor, tem que fazer. A demanda sempre vai ter. O que é que Jesus falou? Os pobres sempre tendem convosco. Sempre vai ter demanda. Sempre vai ter demanda. Sempre vai ter o que fazer. Quer caçar o que fazer? Às vezes a Iraci tem o hábito, ela pergunta para mim de noite assim: o que é que tu vais fazer amanhã de manhã? Eu não respondo. Ela diz: estou falando contigo. Eu disse: mas eu não sei. Tu não tens nada marcado? Eu disse: tem, mas pode mudar. Então amanhã de manhã a gente conversa. Está organizado, mas pode mudar. Eu tenho isso para fazer, mas pode mudar. Eu não sei. Então nós temos tudo tão organizado e nós ainda temos orgulho disso. E às vezes a gente tem tudo tão organizado que não sobra nem espaço para Deus se intrometer na nossa organização. Deus não pode vir dizer: não é assim que eu quero. A gente prefere de plástico, porque de plástico não dá trabalho, não precisa molhar, não precisa regar, não precisa replantar, não precisa podar. De plástico, bota ali e deixa ali. Deixa ali na prateleira da tolerância. Mas de vida não, irmãos. Isso aqui vai durar mais uns... Tomara que dure só até amanhã. Certamente no domingo que vem tem outro vaso. Ele vai ser azul, certo? Vai... E aí alguém vai perguntar: cadê aquele vaso de flor bonito? Aí eu vou dizer: não, ele começou a murchar. Alguém levou para plantar em algum lugar. Você está me entendendo? Você é bem-aventurado quando você é plantado, replantado, podado, colhido, replantado de novo. E parece que está tudo indo bem, daqui a pouco desaba tudo e você recomeça tudo de novo. E tem um monte de gente na internet: mas não estava bem. Ah, se lascar, infeliz. O problema é que você se preocupa com o que os outros dizem, porque você entregou o seu interior e deu para as outras pessoas o direito de elas decidir como que você vive. Porque se você não é celebrado, você não tem vida. Não, irmão, você precisa ser humilhado primeiro, porque você vai estar diante de pessoas e você vai ter que amá-las, elas merecendo você ou não. E você vai ter que servi-las, elas merecendo ou não. Porque essa é a imitação de Cristo. Porque foi para isso que o Senhor te chamou. Não foi para ter uma igreja grande, foi para ter uma grande igreja. E uma igreja grande nem sempre é uma grande igreja. Uma grande igreja é aquela que está fazendo a vontade do Pai. É aquela que está fazendo a vontade de Deus, que está cheia de gente, mas não é de gente vazia, é de gente cheia da graça de Deus. Gente que quer dar continuidade àquilo que Deus começou. Aleluia. Não desfoque da finalidade da igreja. Bota aqui para mim Lucas capítulo 12, 49 e 53. Lucas 12, 49 a 53, nós vamos ler. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera eu que já estivessem a arder. Eu tenho, porém, um batismo com a qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondo que eu vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe, filha, filha contra mãe, sogra. Sogra e nora até dá para tolerar, mas né, que é normal. E nora contra sogra. Sabe o que é que o Senhor disse? Vocês pensam que eu vim trazer paz? Eu vim trazer fogo. As opiniões vão divergir. As opiniões não vão... Eu vim para dividir as eras, antes de Cristo e depois de Cristo.
E é normal, não tem nada de errado. Bota aqui para mim João capítulo 18, 33 a 40. João 18, 33 a 40. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não, este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador, era ladrão. Você que é aceito num mundo que Jesus foi rejeitado? Você quer preservar uma vida que Deus quer que você perca? Você quer ser aplaudido? Você quer palmas quando Jesus quer que você corra atrás de almas? Você quer ser celebrado quando você tem que ser perseguido? Celebre, irmãos. Irmãos, que lindo, que maravilhoso. Porque todos os anos na Páscoa, o sumo sacerdote, ele pegava um cordeiro e examinava. O cordeiro não podia ter mancha, não podia ter ossos quebrados, não podia ter uma mancha na sua lã. Então ele examinava o cordeiro e dizia: o cordeiro está perfeito para o sacrifício. E eles iam lá e sacrificavam o cordeiro. Foi exatamente o que Pilatos fez. Ele examinou Jesus e mostrou para a terra e disse: não vejo nele defeito algum. Sabe o que é que Pilatos estava dizendo? Pode sacrificar o cordeiro, ele não tem defeito algum. Então ele foi um cordeiro revisado. E ele tinha que ser revisado, não podia ser por um sumo sacerdote judeu, tinha que ser por um líder pagão. Por quê, pastor? Porque Jesus não morreu só pelos judeus. Ele morreu por essa pessoa que você não gosta dela. Ele morreu pelo paganismo. Ele morreu pelos gentios. Ele morreu por todos aqueles que um dia se dobrarão diante da sua face e dirão que o Senhor é Deus. Ele morreu. E se ele morreu por eles, por que você quer morrer só pelos evangélicos? Quem mais te persegue? É o ímpio ou é o crente? A finalidade da igreja é ser testemunha. E eu vos chamei para ser testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e confins da terra. Eu chamei vocês para serem testemunhas. A palavra testemunhas, ela vem da palavra martus, que é a mesma palavra para mártires. O Senhor está dizendo: eu chamei vocês para morrer pela causa, não é só para informar os outros. Eu chamei vocês para perder as vossas vidas por isso. Eu chamei vocês para ser testemunha, para decidir por mim. A palavra decidir, cidir, vem de homicídio. Eu chamei vocês, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor.
Atos 1:8, Paulo diz: e vocês me serão testemunhas. Paulo não, o Lucas que escreveu, diz: vós sois minhas testemunhas. Palavras de Cristo. Decidam por Ele. Decidir vem decidir, vem de homicídio. Ou seja, eu estou pronto para morrer. Eu não vou me matar, mas eu preciso morrer. E eu quero ter sucesso numa vida que Deus quer que eu perca. Certamente nós vamos ter, irmãos. Não tem como não ter. Não tem como não ficar conhecido. Não tem como não aparecer. Se você está brilhando, o objetivo não é brilhar, mas você vai brilhar também. Mas se você está brilhando, você é colocado num alto para quê? Para que ilumine. Porque brilhar, você brilha para você. Iluminar não, iluminar é para os outros. Então o objetivo de você brilhar é para iluminar os outros. Não é para ficar famoso. Tudo bem se o Evangelho nos deixou conhecidos, se as redes sociais contribuíram para isso, mas esse não é o objetivo do Evangelho. E se você tem uma causa para fama, não tem problema você ser famoso, mas você tem que ser útil. Foi para isso que eu vim. Jesus disse: olha, todos te buscam. Como é bom ser buscado por todos. Como é bom ser reconhecido por todos. Como é bom quando alguém te liga e diz assim: cara, a sua palavra mudou minha vida. Cara, você orou por mim e daquele dia em diante. Como é bom, gostoso ouvir isso, irmãos. Mas isso não é tudo. Como é bom alguém dizer, cara, na internet as pessoas dizem: cara, 10 anos atrás, eu estava agora nos Estados Unidos, um cara me deu um relógio maravilhoso, nem usei ainda. Ele disse: quando eu tinha 15 anos de idade, eu aceitei Jesus com você. Numa cidade, você lembra de mim? Eu digo: não. Ele disse: faz 17 anos isso. Eu encontrei ele nos Estados Unidos, o cara está milionário. Ele falou: você mudou minha vida, pastor, o seu evangelho mudou minha vida. Eu digo: não é meu não, é de Cristo. Sabe, é gostoso demais ouvir isso, mas isso não é tudo. Nós somos chamados para estabelecer os princípios, manifestar os princípios de Deus. Nós precisamos estar nesses lugares, irmãos, em Deus, para conhecer o que Deus nos chamou para fazer. Olha o que diz Atos capítulo 8, versículo 1. Chora caraba, chora lala. Chora la mandarala. Atos 8, versículo 1 diz assim: e Saulo consentia na sua morte, e naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Versículo 4. Bota só o versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Veja bem, a palavra apóstolo significa o quê? Enviado. Quando houve perseguição, todos foram dispersos, menos aqueles que eram para ser enviados. Quem era para ir não foi, ficou. O Senhor tem nos dado essa palavra no final deste ano. O Senhor tem dito: Luiz, está chegando um tempo de ficar para estabelecer a base de novo. Está precisando, você viajou, eu viajei muito, irmão, a vida toda. 2019 eu estava fazendo as contas pela minha agenda, eu preguei 503 vezes num ano que tem 365 dias. Tem dias que eu falo por 6 horas. Às vezes eu abro a Bíblia e parece que eu não tenho mais o que dizer, mas mais uma paixão para carregar, um sentimento para expressar.
E o Senhor tem falado assim: todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Ou seja, aqueles que eram para ir não foram. Por quê? Quem é que foi? Foi os filhos. Então nós estamos vivendo num tempo agora que talvez você vai ter que permanecer para estabelecer. A primeira fila de tijolo vai determinar se a parede vai ficar torta ou não. Então, de novo, os apóstolos estão estabelecendo. Filipe, quando foi para Samaria, até Simão o mágico aceitou Jesus e foi servir na igreja. Mas quando os apóstolos, Pedro e João, passaram e o Simão mágico viu aquela unção, ele quis comprar aquela unção. E Pedro e João repreenderam ele. E ali ele nasceu de novo. Então, por muito tempo nós passamos expandindo, por muito tempo está expandindo até hoje, por muito tempo nós passamos despertando. Eu vejo que agora o momento não é de despertamento, eu vejo que agora o momento é de fundamentar. A perseguição era em Jerusalém e os apóstolos ficaram ali no lugar da perseguição. Quando veio a perseguição em Jerusalém através da vida de Saulo de Tarso, que depois se converteria, os apóstolos não fugiram do lugar da perseguição. Por quê? Porque é que nós precisamos estar ali para fundamentar, irmãos. Nós que somos pastores da igreja, das igrejas locais, que temos, principalmente aqueles que têm um encargo, não é título, tem muita gente que tem título, mas não tem um encargo, que tem um encargo apostólico e profético. Nós precisamos estabelecer os próximos dias de como nós vamos funcionar. Por isso que a Bíblia diz: em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os mestres. Não está falando de piramidal, não é numa pirâmide, em primeiro, segundo e terceiro. Essa pirâmide é de cabeça para baixo. Os fundamentos são os 3 ministérios da palavra: os apóstolos, os profetas e os mestres. Você está me entendendo? Então guarde essa palavra no seu coração. Eu estou profetizando para você. Você vai gastar um tempo no seu ministério para fundamentar os próximos discípulos, os próximos obreiros, os próximos enviados. E que eu vou te falar uma coisa: quem trabalha para asfaltar as ruas se desgasta mais. Mas para que a outra geração desses meninos e dessas meninas andem numa velocidade maior, alguém precisa asfaltar a rua. Então nesses dias, irmãos, a igreja não precisa ser perfeita. Ela precisa ser o quê, pastor? Ela precisa ser saudável. Não somos perfeitos, mas temos que ser saudáveis. E eu tenho deparado com muitas pessoas que dizem assim: pastor, eu tenho uma palavra para esses dias. Tem. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão querido, e com muito amor no coração. Muitos têm uma palavra para este tempo e muitos têm boas ideias para este tempo, mas não têm um coração para este tempo. E esse tempo, mais do que... We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love
are meant to stay. Some things are real, even when they fade. You spilled your coffee on my sneakers in the middle of the street. Then apologized so quickly you forgot you kicked your feet. We both laughed like broken wind chimes, shaking in the wind. And somehow in the chaos something perfect did begin. You trip over your sentences, I stumble through my grin. Two clumsy constellations learning how to spin. Clumsy hearts in orbit, dancing where we fall. Gravity can't stop it, we keep bumping through it all. Love's a silly science, but I'm glad we took part. Crashing into joy with our clumsy, clumsy hearts. My talk box guitar is singing like a robot in the sun. A funky little soundtrack for the weird things we've begun. Your smile misbehaves whenever mine is out of place. Like two confused magnets flipping sparks across our space. Maybe love is just a rhythm built on tiny accidents. A symphony of moments that were never meant to make sense. So if we lose our balance, let's just laugh and let it be. Your hand in mine is all the logic that I need. Clumsy hearts in orbit, yeah, we're swirling but we shine. Turning every awkward moment into something so divine. If love is slightly foolish, then we've mastered the art. Always crashing softly with our precious heart. Clumsy hearts in orbit. 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 Oh, clumsy hearts in orbit. Clumsy hearts in orbit. Que palavras e ideias nós vamos precisar de corações corretos, corações adequados, corações quebrantados e contritos, homens e mulheres de misericórdia. Nós não precisamos de mais gente julgando, condenando e apontando o dedo. Então, em vez de apontar o dedo, você vai ter que estender a mão. Nesses dias, nós precisamos acordar para algumas coisas, fundamentar. Então não adianta, eu tenho uma palavra para esse tempo, eu estou escrevendo livros para esse tempo, eu tenho ideias, nós estamos nas gerações das ideias, mas acima de tudo nós precisamos ter um coração para esses dias, irmãos, um coração correto, um coração quebrantado, um espírito contrito. Aleluia. Essa é a minha oração, que Deus nos dê um coração segundo o coração de Cristo. Que Deus levante pastores segundo o seu coração, homens e mulheres segundo o seu coração, porque muitos líderes nessa geração vão contribuir com muitas informações, mas se não tiverem a vida de Deus, não vai mudar nada, irmãos. Nós vamos continuar a ter vasos de plástico, nós vamos continuar a ter igrejas cheias de gente vazia. E eu vou te falar uma coisa: quando você não está seguro do que você tem, você foge dos problemas. Por isso que quando aquele cara estava caído no chão, que foi vítima de assaltantes e ladrões, o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, mas um samaritano que tinha na sua bagagem azeite e vinho,
Parou e atou aquelas feridas. Azeite e vinho. Então quem não tiver azeite e vinho na bagagem, irmão, o vinho tinha que ser, a uva tinha que ser pisada, e o azeite, a azeitona tinha que ser moída. Ele foi moído pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe o que aquele cara tinha na bagagem? Ele tinha Jesus. Era isso que Jesus estava tentando explicar através dessa parábola. Ele estava dizendo: tinha um levita e um sacerdote, mas não me tinham na bagagem deles. Eles serviam dentro do templo, mas não sabiam quem eu era. Aquele homem era um samaritano rejeitado por todos, mas ele tinha azeite e vinho na sua bagagem. Você está me entendendo o que eu estou te dizendo? Quem não souber o que tem agora, não vai parar para servir. Pedro e João na Porta Formosa, eles olharam para o homem e disseram o quê? Para aquele paralítico: olhe para nós. Nós não temos o que você está pedindo, mas nós somos o que você precisa. Nós não temos prata nem ouro, mas olhe para nós. Mas o que nós temos, receba. Sabe qual é a dificuldade? É que hoje a igreja tem prata e tem ouro, mas nós temos que ter coragem de dizer: olhe para nós. E será que nós podemos dizer: olhe para nós? Porque hoje nós temos prata e ouro, nós temos templos de milhões, temos pregadores de milhões, temos instrumentos de milhões, e glória a Deus por tudo isso. Não estou reclamando não, acho bom. Mas será que nós podemos continuar dizendo: olhe para nós? Eu preciso saber o que eu carrego de Cristo. Eu preciso matar no peito e não transferir responsabilidade, não terceirizar a responsabilidade para a prefeitura, para o presidente, para o prefeito. Eu tenho que matar no peito e dizer: é comigo aqui, olha para mim. Amém? E eu termino aqui dizendo uma coisa para você: quando você investe mais em pessoas do que em coisas, Deus vai te dar coisas para investir em pessoas. Agora, se você investe mais em coisas do que em pessoas, é bem provável que você perderá as pessoas e certamente as coisas. Então, se você investe em pessoas mais do que em coisas, Deus te dará coisas. Para terminar, agora de verdade, nós vamos terminar agora. Filipenses 1, de 9 a 11, diz assim: que o vosso amor aumente e vocês continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Eu quero que vocês compreendam o que verdadeiramente importa, para que vivam de modo puro, sem culpa, até o dia que Cristo voltar, e que vocês sejam sempre cheios de frutos de justiça que vêm por meio da vida de Cristo em vocês. Amém? Fica de pé comigo. Foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Alinhe a rota, irmãos. Alinhe as intenções. Não para brigar brigas tolas. Não para discutir com idiotas. Ninguém te observa tão bem quanto aqueles que não gostam de você. Eles estão te observando, e eles também são as peneiras de Deus para a sua vida.
O tempo só amadurece quem se importa pelos outros. E o resto, pastor? O resto só envelhece. A sua tarefa qual é? A sua tarefa não é curar pessoas falsas. Não, pastor, não. Sua tarefa é não deixar que a falsidade delas tenha acesso ao seu interior. Então qual é a minha tarefa? É curar você. É curar você. Para quê, pastor? Para você dar continuidade. Porque o que você irá resolver na sua mente e no seu coração, o seu corpo vai transformar isso em doença. Então resolva. Resolva em Cristo. Você precisa ser um pastor curado, humilde e curado, resolvido. Resolvido. Você só vai levar as pessoas até onde você já foi. Você só vai levar as pessoas até onde você pisou. Por isso que Josué foi chamado para levar o povo à terra prometida, porque ele já tinha ido espiar a terra e pisado lá. Você só leva as pessoas até onde você foi. E por isso que Jesus vai te levar para a eternidade. Por quê? Porque foi de lá que ele veio. Ele só vai te levar, você só vai até onde... Você só vai levar pessoas até onde você foi. Por isso eu te peço, só pregue onde você já foi pregado. Eu quero orar por você, pastor, homem de Deus, mulher de Deus. Continue a acreditar. Não desista. Foi para isso que eu vim. Todos tanto te buscam. Não, mas todos estão te buscando. Não importa se é todos, se é todas, se é todes. Não importa se eles estão te buscando. O que importa é que você precisa saber para que você veio. Sai do seu lugar e vem aqui para frente se você quiser. Nós estamos em um ambiente de resistência. E neste ambiente de resistência desta geração, os líderes precisam ser leais, líderes de fé, líderes que respeitam e andam nas medidas de Deus, líderes pais e mães espirituais, homens e mulheres que se dão pelos seus filhos. Será possível que alguém possa viver uma vida fiel enquanto vive com pessoas infiéis? Será possível? Será sim, será possível. Será possível viver em um lugar onde a corrupção e o sistema prevalecem, mesmo assim não ser corrompido? Sim, será possível, Senhor. Será possível viver em uma sociedade onde as pessoas dizem que se você não mentir, você não será capaz de crescer? Será possível? Será possível sim. Ser verdadeiro. Por isso que Samuel me inspira. Samuel viveu no meio de casas de pessoas, foi criado no meio de sacerdotes corruptos, e ele cresceu em fé. Noé foi um apregoeiro de justiça num ambiente de injustiça, e Deus salvou sua casa. Esses caras me inspiram. É possível sim, foi para isso que você veio. Salmo 78, 72 diz que Davi governava com a inteireza de coração e com habilidade nas mãos. Sabe o que é isso? Inteireza de coração, com o coração sincero, e conduziu deles com sensatez. Sabe o que é que Davi tinha? Davi tinha pureza de coração e serviço puro. Ele dirigiu o povo com pureza de coração e habilidade. Por isso eu vou te falar uma coisa, pastor. Investe nos sinceros, não nos habilidosos, porque nem todo habilidoso é sincero, mas Deus vai dar habilidade para os sinceros e leais.
Nós muitas vezes investimos nos habilidosos, não investimos nos sinceros. E o Senhor disse: investe nos sinceros. Homens que são sinceros de coração e habilidosos nas suas mãos vão governar nessa geração. Amém, irmãos? Eu termino aqui. Me falta tempo para falar de fidelidade e lealdade, mas isso nós falamos no outro dia. O fiel, ele cumpre o contrato. O leal nem precisa de contrato. Aleluia. O fiel respeita, mas o leal honra. Seja um líder leal no meio de um povo ileal, de um povo infiel, desleal. Seja um líder leal a Deus. Amém, querido.